Após a fundação de São Paulo, em 1554, os interesses dos desbravadores se voltaram para o sertão. Perceberam que o rio Tietê corria do litoral para o interior. Dois obstáculos impediam esta navegação: a Cachoeira de Santana do Parnaíba e o Salto de Itu. Então, os sertanistas percorreram as trilhas do Piabiru, um caminho indígena que partia de São Paulo, contornava o Morro do Vuturuna e descia em um paralelo onde hoje é a rodovia Castelo Branco, indo até Itu. Lá, um ramal os levava até Araçoiaba. Próximo dali, no século XVII, Baltazar Fernandes dá início a um povoamento. Ali, a origem da cidade de Sorocaba. A igreja de São Bento, ela é anterior à fundação da cidade de Sorocaba. Baltazar Fernandes vivia em Santana do Parnaíba com sua família, seus irmãos. Ele doou à igreja terras, índios para trabalhar as terras, e doou também vacas e um touro para os monges de Santana do Parnaíba. E assim, isso em 1660. E a única condição que ele impôs é que se rezasse uma missa por mês. 12 missas por ano, e mais uma no dia do horário. Que o horário não era Santana como é hoje, o horário era Nossa Senhora da Ponte. Logo depois que Baltazar fez essa doação, ele morreu. E foi em 61 mesmo que o povoado tornou-se vila. Foi num crescendo muito rápido que em 1850 e pouco, Sorocaba tornou-se a cidade de Sorocaba. A origem da palavra Sorocaba, ela é tupi-guarani e quer dizer vossoroca, quer dizer terra erodida, porque a nossa vegetação é muito rala e ela retirada inicialmente, as chuvas provocam grandes erosões. O Sorocaba era no passado um rio caudaloso. Então, não só a população usava o rio para beber o precioso líquido, como navegação. Então, aqueles batelões bandeirantes eram feitos. Os batelões, como eram chamadas as canoas utilizadas pelas expedições monçoeiras, eram feitas a partir de um único tronco, geralmente peroba rosa, e chegavam até 15 metros de comprimento, e transportavam, além da carga, 30 monçoeiros. Lembrando que aqui saiu algumas das bandeiras, dentre as quais de Pascoal Moreira Cabral, que vai ser um dos fundadores da cidade de Cuiabá. Mas, para chegar a Cuiabá, os monçoeiros percorriam diversos rios, totalizando quase 3.500 quilômetros.
outras vão dar origem à Vila Bela de Mato Grosso, no rio Guaporé, quer dizer, no extremo básico, e vai fazer abertura para a conquista do hinterland da Amazônia. Nós estamos no Museu Histórico Sorocabano. Essa primeira sala é a entrada do museu e é uma sala de exposições periódicas. Agora nós vamos entrar exatamente na sala onde começa a exposição do museu, a exposição fixa. É uma sala dedicada à pré-história, onde nós temos desde a época dos dinossauros, pedra lascada. Vamos passando para a parte de cerâmica, que eram os antigos habitantes aqui da nossa região e da cidade de Sorocaba. Nós vamos entrar agora na sala que nós dedicamos à Fundação de Sorocaba. Sorocaba tem como data de fundação 1654, mas o Baltazar Fernandes ele já chegou aqui muito antes, em 1646 ele já estava em Sorocaba. Ele veio de Santana de Parnaíba, então Sorocaba é filho de Santana de Parnaíba, assim como várias cidades daqui até Curitiba são filhas de Sorocaba. O Mosteiro de São Bento é conhecido também, hoje em dia, como o berço de Sorocaba. Ele é um patrimônio histórico da cidade, ele não faz parte do acervo beneditino, ou não faz parte dos bens beneditinos, porque isto é da cidade de Sorocaba. Este prédio é da cidade. E olha, é um dos últimos prédios mais antigos que existe em Sorocaba. Baltazar Fernandes, fundador da cidade de Sorocaba, encontra-se seus restos mortais aqui, enterrado sob essa lápide. Essa tela é uma tela que mostra uma monção saindo do rio Sorocaba em direção ao centro-oeste brasileiro, que foi fundado, hoje estado de Mato Grosso, fundado por sorocabanos. São os sorocabanos, Fernão, Paz de Barros e vários outros que fazem essa empreitada. Esta tela do Almeida Júnior, Partida da Monção, ela faz parte de um programa sobre a história do estado de São Paulo e os seus bandeirantes, que foram os seus heróis. Esses homens vergaram o Tratado de Tordesilhas e, a partir de Cuiabá, chegaram até lá nas fronteiras com o Peru, chegando até o rio Amazonas. Essa tela é muito importante porque é a saída de uma bandeira do Pascoal Moreira Cabral e do Miguel Sutil e representa a fundação de Cuiabá. Esse espaço nós dedicamos à Real Fábrica de São João de Ipanema, o início da metalurgia no Brasil. A Real Fábrica de Ipanema, ela foi criada por Dom João VI e foi considerado como um dos maiores empreendimentos industriais do Brasil na época. Ela foi inicialmente administrada pelo sueco Carlos Gustav Hedberg e em 1814 começou a administração do Varrag, que era o idealizador da fábrica. Frederico Luiz Guilherme Varrag, ele foi o pai do Visconde de Porto Seguro, que nasceu aqui na fábrica e é considerado o pai da história do Brasil. A fábrica, ela teve à frente o Varrag como seu administrador até 1821. Um ótimo administrador que surgiu já na década de 40 do século XIX, que foi o Major Bloin. Com o advento da Guerra do Paraguai, em 1864, o Brasil verificou a necessidade de se produzir artefatos de ferro aqui, inclusive para os arsenais de guerra.
foi nomeado como diretor da fábrica o coronel Joaquim Mursa. Ele foi um dos maiores administradores e que transformou a fábrica de ferro no seu auge. Nos altos fornos do Varrag ocorreu a primeira corrida de ferro do Brasil, em 1818. Nós temos a primeira represa, o primeiro rio represado para gerar energia hidráulica do Brasil. Aqui é um local que tem uma grande importância para a história ambiental do Brasil, porque vários naturalistas passaram por essa localidade, desde Saint-Hilaire, Marsh Speke, Langsdorff. Então, muito do conhecimento científico que se tem do século XIX para cá se deve aos estudos e às coletas realizadas pelos naturalistas e ambientalistas que passaram por aqui. Nós temos José Bonifácio, que é o patriarca da independência, Dom Pedro II, que esteve 4 vezes aqui visitando a fábrica. Tivemos a princesa Isabel, ou seu marido na época, com Lidê. Os remanescentes da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, tombado pelo IFAM, é um dos mais importantes patrimônios históricos que temos no Brasil, porque é o berço da siderurgia nacional e, inclusive, reconhecido internacionalmente. Francisco Adolfo de Varnhagen é importante para a história do Brasil, para a história internacional. Nasceu em Sorocaba, na Real Fábrica de Ferro de São João de Ipanema, e, após a juventude, ao entrar para o corpo diplomático de Portugal inicialmente e depois do governo brasileiro, ele passa a ter acesso aos arquivos da Europa e passa a fazer a história verdadeira do Brasil, e por isso é chamado principalmente de pai da história do Brasil. No centenário da morte dele, em 1978, os restos mortais dele vieram do Chile e encontram-se depositados hoje sob o busto que tem dele ali no início da Avenida General Osório. Esse quadro é bastante significativo. Essa pessoa é o Aloísio de Almeida. Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, enquanto religioso, que é o grande historiador sorocabano, nascido em Guareí. O Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, falecido em Sorocaba em 1981, dedicou grande parte de sua vida à pesquisa histórica. Foi o grande historiador de Sorocaba, tornando compreensível não apenas o passado, mas também a alma e a cultura de sua gente. Aloísio de Almeida, o pseudônimo literário do Monsenhor Luiz Castanho de Almeida, foi, sem dúvida, uma unanimidade em Sorocaba, o grande desbravador da história sorocabana. Embora tenha havido outros antes dele que fizessem pesquisa histórica, o próprio Varnhagen, que é considerado o pai da história sorocabana, mas o Aloísio é a pessoa que conseguiu trazer todas as informações e pesquisar todas as áreas, educação, esporte, tudo para ele era assunto. Ele escrevia sobre tudo, ele sabia de tudo, ele havia feito as pesquisas mais importantes. Realmente ele é o pai da história de Sorocaba. Ele era também um grande agregador e era uma usina de ideias e de entusiasmo. Então, em torno dele se formou uma geração de pesquisadores, de pessoas que jovens ainda foram conhecê-lo. A casa dele no Além Ponte, na rua Rui Barbosa, era um local de reunião, onde os intelectuais da cidade, jovens, como o próprio Geraldo Bonadio, como Adilson César, como Adolfo Frioli e tantos outros, iam, ao mesmo tempo, buscar informações e também eram meio que pautados por ele. Então, nessa casa dele, nasceu o Instituto Histórico. Com relação ao nosso Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico, a grande alma centralizadora da criação deste instituto, ou seja, o Padre Castanho, que no dia 3 de março de 1954, em pleno entusiasmo pelas comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, reunia aqui, na residência dele, alguns homens da cidade que eram devotados à preservação das nossas tradições. A ideia dele é que a produção da nossa instituição tenha sempre a característica de preservar e divulgar tradições e valores da família sorocabana. Ele formou uma geração que está aí até hoje, que eram jovens em 1970, 80, que estão aí até hoje. Ele é uma grande inspiração para todos nós. Hoje, o padre que contava histórias também faz parte da história.
O estudioso e o objeto de estudo se integram a tal ponto que é impossível falar sobre Sorocaba sem citar o nome literário com que o pesquisador assinava seus escritos e que se tornou sinônimo de sua devoção pela cidade: Aloísio de Almeida. Aloísio de Almeida, por tudo que ele fez, é um patrimônio histórico de Sorocaba. Informações que nós temos no museu é que essa cadeira pertenceu ao padre Diogo Antônio Feijó. Diogo Antônio Feijó foi o grande líder intelectual dos liberais exaltados em São Paulo. Foi também o primeiro homem eleito diretamente para governar o Brasil. Feijó e Tobias se reúnem em torno da Revolução Liberal em 1842. Sobre a Revolução Liberal, o regente Feijó falava que na realidade não foi uma revolução, mas uma sedição. A revolução é contra uma proposta contrária ao regime existente. E a Revolução Liberal nunca foi contra o trono de Dom Pedro II. Ela era contra a presença do Conselho de Estado. Sorocaba, a partir da sua fundação no século XVII, foi um povoado como outros tantos. A contar, porém, da passagem da primeira tropa de Muares, trazida desde o Rio Grande do Sul por Cristóvão Pereira de Abreu, ela se torna o centro de uma atividade econômica, a Feira de Muares, que viria a ser o evento econômico mais importante de todo o Brasil durante 150 anos. Quando a gente vai falar de tropeirismo, a gente tem que falar assim, voltar um pouco no tempo e começa a falar das primeiras passagens de tropas de Muares, burro e mula, que passavam aqui por Sorocaba, vindo lá do sul. Ainda não existia o que a gente conhece hoje como Rio Grande do Sul, eram os Campos do Sul. Então esses animais estavam naquela região e eles passam por aqui para ser usados na região central, na região norte do Brasil como meio de transporte. Essa casa, né? Que lugar é esse? Como é que essa casa surgiu? Foi construída no século XVIII pelas mãos de escravos negros. Ela é conhecida como Casarão de Brigadeiro Tobias. Rafael Tobias de Aguiar, que em uma determinada época da vida dele, ele foi proprietário dessa casa. Instalamos aqui o Centro Nacional de Estudo do Tropeirismo. Ela concentra todo o material relativo a esse período, contar o que foi esse período na história da nossa cidade. Essa casa é todinha feita de taipa. Taipa é barro, taipa de pilão e taipa de mão. Em mês de maio é o mês que a gente comemora aqui a Semana do Tropeiro. Sorocaba foi, praticamente durante 3 séculos, a capital do tropeiro. Para cá também vieram os circos. A princípio, século XIX, pequenos circos. E dentro desse universo também para cá veio o Xisto Bahia, grande cantador de lundus emboladas, palhaço Polidoro. E os circos que aqui se instalavam perceberam que a grande atração da região de Sorocaba era o cururu, é o nosso repente cantado. O instrumento que se tinha antes de 1800, que os italianos não tinham trazido fole ainda, na corte era o cravo e na rua era a viola. A viola é o primeiro instrumento a pegar essa alma brasileira, sem dúvida nenhuma, né? Porque o jesuíta chega, usa a viola para encantar o índio. Aquele pedacinho de madeira, para ele era como se fosse uma coisa mágica. E ele vê que ele consegue fazer. Ele pega um tronco de pau, dá uma escavada, tripa de mico, estica e tem o som da viola. Então aí nasce o primeiro contato. Era esse descendente de índio, que é a essência do caipira. O
Cururu era a dificuldade que o índio tinha de falar cruz, cruz, cruz. Porque o índio, cururu, ele repete o R, ele não consegue falar o R, né? Duas coisas eram impossíveis você fazer no tropeiro. Era botar sapato, que você não põe sapato índio de jeito nenhum. E fazer o índio dançar, fazer ele rezar, daqui a pouco ele estava dançando. E o padre falava, mas não é possível, vocês não podem dançar é profano. Então daí os fandangos, daí a catira, o cateretê dançado, aí já vinha o cururu profano também. Essa grande herança da comida tropeira e do hábito do tropeiro fazer comida, sempre uma comida seca, né? Não tem o uso da cebola, é muito alho, né? A carne serenada. Na época existia o bolinho de frango e o bolinho de peixe, porque tinha muito peixe. E o caipira tem esse hábito de misturar o milho verde com a farinha cozida, então é o que vai dar essa liga do bolinho, né? Suco de marmelo, que tem essa coisa em relação à tubaína, né? A palavra caipira, que era como se designava o homem que comia o peixe de água doce. Caiçara, o homem que comia peixe de água salgada, que é o que vive no litoral. Caipora, o homem que come a caça do mato. Essa herança desse ser tropeiro, que quando acaba, o tropeiro é deixado de lado, né? Assim como na escravidão se deixou o negro de lado, também se deixou o tropeiro de lado. E vai virar isso que eles chamam de caipira. Chiquinha Gonzaga, Villa-Lobos, Alberto Nepomuceno e atualmente, inclusive, um grande compositor vivo brasileiro chamado Edmundo Villani, que transporta todo esse conhecimento tropeiro para as nossas canções, utilizando lundus, cateretês, modinhas, cururus, fandangos, tudo isso dentro de um panorama orquestral, pianístico, seja para grupo de cordas, para grupo de madeiras. Então nós temos hoje toda essa tradição tropeira vestida de casaca, ou seja, dentro da música erudita. Nós temos inúmeros compositores que utilizaram o termo batuque para se fazer música brasileira, então onde os instrumentos tocam não apenas friccionando as cordas, mas batucando com o arco nas cordas de um violino, de um violoncelo, tirando um som completamente diferente. É uma música surreal, onde você é transportado, onde você se sente realmente, ora numa aldeia, ora num desfile tropeiro, com aquele sabor de passado, aquele sabor de mato. Nós temos essa riqueza na nossa música que país outro nenhum consegue tirar essa sonoridade tão nossa. O tropeirismo é um precioso patrimônio histórico da cultura brasileira. O tropeirismo deixou em Sorocaba muitas marcas. A começar pelo modo de ser do sorocabano, esse gosto por negociar. Gosto do meu canto, do meu fogão, da minha comida simples, das conversas, longas conversas jogando fora, o falar das coisas. Você abre não só seu coração, a sua casa, a sua vida, vai ser amigo fiel para o resto dos tempos. O nosso caipira paulista, que descobre depois de correr essa lida da vida, que pouca coisa precisa para ser feliz. Essa viola é tropeira, já andou muito por esse chão, já andou em lombo de mula, de Sorocaba Viamão, já foi consolo de tropeiro e hoje consola meu coração. Sorocaba teve um papel pioneiro na abolição da escravatura. Em Sorocaba, no final do ano de 1887, se chegou a um acordo entre os abolicionistas e os proprietários de escravos, que implicou na libertação antecipada desses escravos, com a condição de que eles servissem durante um período mais aos seus senhores. Tudo isso aconteceu antes da Lei Áurea.
E é uma coisa importante porque a própria Lei Áurea encontrou muita resistência dos escravagistas durante a sua tramitação pelo parlamento. Sorocaba tem todo um histórico voltado para a educação. Mesmo no período da escravidão, nós já tínhamos as primeiras escolas oferecendo inclusive alfabetização para os filhos dos escravos. Tudo começou no ano de 1869, quando um grupo de pessoas ligadas a Sorocaba, naquele tempo era a escravidão e existia no Brasil, que fundaram a loja Perseverança Terceira, com o intuito de que ela pudesse trabalhar pela liberdade e educação. Liberdade, porque queriam que realmente os nossos escravos tivessem educação. Foi através desse grupo que foi possível a criação de uma escola que atendia os escravos, filhos de escravos e pessoas que não sabiam ler e escrever, que funcionou até há pouco tempo, até a instalação do Mobral no Brasil. Depois nós tivemos a primeira escola oferecendo cursos para as mulheres. A gente tem que pensar que a educação em Sorocaba tem uma ligação muito estreita com a ferrovia e vão falar com os seus fundadores que eram maçons. E a maçonaria traz para Sorocaba também essa questão da educação, da formação das pessoas. Então, tudo isso está muito junto com a história de Sorocaba. Sorocaba hoje faz parte do movimento das cidades educadoras. Há um comprometimento de toda a sociedade, de todos os espaços, com a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. A estrada de ferro sorocabana é uma coisa curiosa. Ela nasce de uma imaginação fantástica exatamente dessa figura de Luiz Mateus Mailaschi. E a estrada cresceu, estendeu ramais, alargou horizontes, empurrou a civilização e o progresso para os sertões, ajudou a tirar da terra as riquezas incalculáveis que o estrangeiro não conhecia. As estradas transformam as terras em nações, comprovando o acerto do princípio de que o transporte age como estimulante do progresso e que a colonização de grande parte de nosso território se deve aos trilhos que se prolongam em demanda aos sertões. A estrada de ferro sorocabana se coloca no plano de uma bandeirante de aço, semeando cidades à beira dos seus trilhos, criada pelo gênio fecundo e sonhador de Luiz Mateus Mailaschi. A maçonaria também participou ativamente da construção da estrada de ferro sorocabana. Como Itu estava pretendendo fazer com que a estrada de ferro passasse São Paulo e Itu, foi aí que esse grupo foi pedir que fosse instalado em Sorocaba um ramal que atendesse Sorocaba. Falaram que não era possível fazer esse ramal. Foi aí que esse grupo resolveu. Então nós vamos construir a estrada de ferro que vai ligar não só Sorocaba a São Paulo, mas também a toda essa parte sul do estado de São Paulo, que deu esse impulso à nossa cidade. Nós realizamos o documentário A Sorocabana, primeiro porque somos netos de ferroviários, né? Aí eles arrumaram emprego para mim na Sorocabana, em 55. E desde aquele tempo a gente pega amor em tudo, né? Meu pai recebeu um convite para trabalhar na Sorocabana, em Santos. E ele foi para lá, assumiu o cargo, levou a família, não é? Fazer parte um pouquinho disso também, né, para poder contar isso que a gente pesquisou para as pessoas e para as pessoas terem acesso a essa informação também. E olhando um pouco em volta da gente, acho que a Sorocabana foi o que saltou primeiro aos olhos da gente para entender o que acontece na nossa cidade. Minhas colegas perguntam: quem você vai casar? Ferroviário. Nossa, você vai casar bem, menina. Era melhor que casar com médico, né? Naquele tempo era, né? Não há como separar a história da ferrovia que corta essa cidade do dia a dia de seus moradores
Porque a cada momento que você transita no nosso centro, você olha de um lado, olha do outro, você vai encontrar uma referência histórica. Os nossos museus, eles são lugares de produção simbólica deste vai e vem das histórias dos trens, das histórias do tropeirismo. É por isso que a cultura de Sorocaba é uma cultura singular. O Museu Ferroviário está localizado numa casa que foi casa construída para os engenheiros da Sorocabana. Ele foi criado exatamente no período onde estava sendo desativada a ferrovia, sendo a questão do sucateamento da ferrovia, para que Sorocaba continuasse com essa memória muito forte. Além das pessoas, mais uma memória física. Nós temos uma sala onde tem a origem da ferrovia no Brasil, né? A primeira parte, na parte do Império. E aí tem a sala da fundação da ferrovia, que seria a sala do Mailasque. Outro espaço dedicado ao chefe da estação, que era um elemento muito importante dentro desse processo da estação ferroviária, quem cuidava da estação. E objetos todos que tem no seu interior têm a ver com o operário, com o ferroviário. Muitos desses objetos que estão lá dentro foram doados por ex-ferroviários. Foi montado com equipamentos que esse ferroviário usou, porque ele que nos conta essa história, que é a história da vida dele. Então esse é um museu vivo, literalmente. É um museu de quem visita, né? Como tem que ser todos os museus. Esta Maria Fumaça percorreu os trilhos da estrada de ferro entre Sorocaba, Votorantim e Santa Helena desde 1893 até 1922. Ela está aqui graças à iniciativa do jornal Cruzeiro do Sul, que com ela homenageia Luiz Mailasque, um dos criadores da estrada de ferro sorocabana. Mailasque também era maçom da loja Perseverança. A Estação Júlio Prestes é a antiga Estação Sorocabana. Ela nasce em 1925. A aristocracia do café é quem determina a criação e o desenvolvimento desse projeto. O projeto é do Cristiano Stockler das Neves, foi premiado em 1926 na Segunda Bienal de Arquitetura de Buenos Aires com o Prêmio de Honra. Em 1997, quando a Secretaria de Cultura recebe esse prédio, para que nele a gente pudesse desenvolver o projeto da Sala de Concertos, que hoje é a Sala São Paulo. E a sede da Orquestra Sinfônica de São Paulo. O Mário Covas, que era o governador da época, vai em busca de um espaço onde se pudesse abrigar estas atividades. Se chega a este espaço, que pertencia ao Estado, como o espaço que poderia ser recuperado e resgatado para nele se incorporar às funções que a USESP tinha como necessidade. Uma sede e de ter uma sala de concertos. O fato fundamental que nos leva a preservar as edificações de patrimônio histórico são aqueles que são vinculados à nossa própria identidade. Nós só podemos dizer que somos alguém, que temos origem, se nós tivermos testemunhos dessa origem. Nesse aspecto, a preservação da Estação Júlio Prestes ela é extremamente importante. E é importante porque a partir dela se ganhou para a cidade um novo marco e uma nova dinâmica. Agregamos a ela uma nova função, que é hoje referência, e que traz para o paulista uma condição de orgulho e para o paulistano em particular de satisfação. A USESP é hoje um dos maiores símbolos de São Paulo.
a construção da Sorocabana destinava-se, inicialmente, a viabilizar o escoamento da produção da fábrica de ferro de Ipanema. Num segundo momento, ela é utilizada também para o escoamento do algodão e para a vinda dos equipamentos que implantam aqui um polo de fiação e tecelagem dos mais importantes de São Paulo. Energia elétrica farta, mão de obra qualificada, infraestrutura de serviços, elevado índice sociocultural, escolas técnicas e superiores são atrativos de que dispõe Sorocaba para o enriquecimento de seu parque industrial e, consequentemente, para a grandeza da nação. A primeira fábrica de tecidos de algodão a operar efetivamente em Sorocaba foi a de Manuel José da Fonseca, em 2 de dezembro de 1882, a fábrica Nossa Senhora da Ponte, no dia do aniversário de Dom Pedro II. Aquela industrialização proporcionada pelo desenvolvimento nosso, com capitais nossos, é motivada pela presença de uma grande quantidade de algodão na cidade. Essa casa vem passando de mãos em mãos, sempre pelas mãos femininas. Depois veio para as mãos do brigadeiro Tobias, o Rafael Tobias de Aguiar. Não podemos deixar de citar a dona Domitila de Castro Canto e Melo, a famosa Marquesa de Santos. Ela foi hóspede dessa casa, quando da oficialização do casamento dela com o Rafael Tobias de Aguiar. Isso na época da Revolução Liberal, em 1842. Então ela é considerada a nossa maior hóspede, a hóspede ilustre do casarão. Esse é o seu Quinzinho de Barros, que dá nome ao parque. O último morador desta casa foi prefeito de Sorocaba, inclusive. Uma pessoa bastante generosa, porque deixar um espaço desse para a população não é qualquer um que tem esse coração, vamos dizer assim. O Parque Quinzinho de Barros abriga um zoológico que é um dos mais importantes do Brasil em termos de conservação e reprodução da vida animal. Sorocaba tem uma história linda, então a gente convida aí toda a galera a estar visitando, a procurar saber um pouquinho mais da história de Sorocaba, uma cidade muito importante para o nosso país e assim que foi inspirada também no nome da nossa dupla. A gente tem muito orgulho de levar o nome da cidade junto ao nome da dupla. Então parabéns, Sorocaba, pela sua história. Conheça você também um pouquinho mais da história dessa cidade. Sorocabano tem essa característica, é vocacionado para o trabalho, tem essa competência de empreendedor e isso faz a nossa cidade uma cidade diferenciada. Vale a pena conhecer Sorocaba. Você é meu convidado. Venha a Sorocaba.
Sarewa, Checau, Cabiecida.